a forma mais visível de uma estratégia política manhosa. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A equidistância apregoada por Montenegro em relação ao Chega e ao PS já teve melhores dias. Não porque o governo tenha decidido finalmente optar, mas porque o Chega, por duas vezes, palavras de Hugo Soares, borregou no acordo que estava a desenhar com a AD. Nas matérias em que estão ideologicamente mais perto, como a imigração, a nacionalidade, as questões de género, foi possível fazer acordo com o Chega, mas na reforma do Tribunal de Contas, nos orçamentos e agora até na prestação social única, foi com o PS que a AD se entendeu. Por aqui se vê que Montenegro tem e não tem razão. Tem razão quando diz que consegue negociar à esquerda e à direita, não tem razão quando diz que a oposição não o deixa governar. Há ainda questões que só com o decreto do governo vai ser possível perceber o alcance do acordo alcançado entre socialistas e social-democratas. Seguramente não avançaram as últimas exigências do Chega, nem alguns dos entendimentos que Ventura já tinha acertado com Montenegro. Neste episódio, conversamos com a coordenadora de política do Expresso, Liliana Valente. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Liliana Valente. Montenegro anunciou no Congresso que a PSU seria aprovada com o Chega. Hugo Soares explicou no dia seguinte que seria assim porque o Chega queria mais do que o PS. 2 dias depois, o governo tem de recuar para poder aprovar a PSU e salvar 600 milhões do PRR, socorre-se do Partido Socialista. Em primeiro lugar, olá Paulo, eu acho que é mesmo uma questão dos 600 milhões que pesam aqui na prestação social única, porque se no caso da lei laboral nós estávamos a falar de uma vontade do governo que não estava inscrita em lado nenhum, nem no programa eleitoral, e era apenas e não desvalorizando, mas era a vontade do governo de levar aquela reforma para a frente. No caso da prestação social única, havia aqui uma questão que está comprometida com Bruxelas e, portanto, aqui não podia mesmo chumbar, ou seja, tinha de passar. E eu acho que é este peso dos 600 milhões que leva a que o governo tenha feito uma inversão do caminho, porque ainda esta terça-feira o governo apresentou uma proposta de alteração à sua proposta de alteração que ia tudo ao encontro daquilo, tudo o que mudavam ia ao encontro do Chega. Não havia nada para o PS naquela proposta de alteração. E de repente, 24 horas depois, houve uma volta de 180 graus e eu acho que isso explica claramente pelos 600 milhões de euros. É a segunda vez em poucos dias que a AD tem como certo um acordo com André Ventura. Isto dificulta relações futuras entre estes dois partidos e pressiona o PS a estar mais disponível para entendimentos com o governo? Eu acho que isto é definidor das relações futuras, tal como foi a queda da lei laboral na semana passada e o próprio congresso do PSD. O PSD não saiu daquele congresso com um caminho claro sobre que parceiro é que iria escolher. Aliás, até pareceria, pelas críticas que foram feitas a José Luís Carneiro, algumas até mais pessoais, que o caminho seria mais pelo Chega, mas sempre tentando esta coisa de voltar a ir ao PS e ao Chega como se o chumbo da lei laboral não tivesse acontecido, e acho que agora pode haver uma redefinição, ou não. Porquê é que eu digo isto? Exatamente porque estamos a falar de uma medida muito específica que tinha os 600 milhões de euros
E a seguir, o que é que nós vamos ter? Vamos ter o Orçamento do Estado, e isso pode claramente pressionar o PS, vamos ter uma revisão constitucional já pré-anunciada, em que houve um acordo, mas não seja na data, com o Chega. E, portanto, acho que se o José Luís Carneiro até hoje estava mais livre porque tinha cortado ou porque tinha conseguido estar do outro lado, agora a PSU retira-lhe essa liberdade, entre aspas. Mas também acho que é por causa dos 600 milhões de euros e, portanto, acho que depende da narrativa que vai passar, e as próximas horas vão ser mais esclarecedoras também para perceber qual vai ser o discurso do governo. O que havia de mais significativo em impedir o acordo entre governo e PS e que aproximava o Chega do governo e que acabou por cair? Olha, eu acho que há quatro grandes pontos que nós podemos falar aqui, mas vou deixar aquele mais bicudo para o fim. A primeira era as condições de acesso à prestação. Nós estamos a falar aqui de uma prestação que vai juntar 13 prestações, algumas que não tinham condições de recurso, outras tinham condição de recurso, ou seja, a parte patrimonial, e o governo foi beber muito ao rendimento social de inserção, ou como estava desenhado o rendimento social de inserção, mas limitava bastante as condições de acesso, reduzia bastante. Eu recordo que o Expresso escreveu há umas semanas que qualquer pessoa que tivesse património no valor de 16 mil euros, seja um carro, uma moto ou isso, ficaria automaticamente fora. Havia uma redução bastante das condições de acesso, e isso aparentemente terá sido ultrapassado, havendo o limiar que era o do rendimento social de inserção, que era aos 60 indexantes dos apoios sociais, o que faz na verdade duplicar este valor para 30 e tal mil euros. Mas há outras prestações, como o subsídio social de desemprego ou outras, em que este valor não era tão baixo. Mas mesmo assim houve uma cedência na questão das condições de acesso. Depois, e eu vou dizer sempre aparentemente porque ainda não conhecemos o texto final, mas do lado do PS e do PSD houve a certeza que caía o tal canal de denúncias, que era muito impactante para o PS, e também o PS tinha pedido ou exigiu ao governo que seja o regime jurídico da prestação, seja o valor de referência, que ainda desconhecemos qual é, que vai ditar qual é o valor da prestação, se fosse feito por decreto-lei para que pudesse ser discutido no Parlamento. E isso aparentemente vai acontecer. A quarta, que é a mais bicuda, é claramente o trabalho social obrigatório. Mas há um não trabalho social não pago neste acordo, porque a questão é de saber se há pago ou não, porque a condição de aceitar emprego compatível, existem várias prestações, não é? Sim, e é bastante normal que assim aconteça. As pessoas que recebem o subsídio de desemprego já sabem que, por exemplo, têm de o fazer. No que toca às atividades de solidariedade social, era algo que já estava no decreto da criação do rendimento social de inserção, inserido nos contratos de inserção, em que havia direitos e deveres do beneficiário, e em que havia um caminho para que aquelas pessoas depois pudessem entrar no mercado de trabalho. Ora, esta é a parte mais bicuda, porque o PS diz que o trabalho social obrigatório cai, o PS diz não cai, portanto isto vai ficar no regime jurídico. Vamos ver qual vai ser os termos da lei que vão aparecer, sendo que aquilo que nós soubemos que vai mais ou menos ficar era algo parecido ao que estava no rendimento social de inserção, mas como o diabo está nos detalhes, acho que é uma parte mesmo que vamos ter de perceber, se não houve aqui uma mistranslation entre os dois lados e um achou que estava a negociar uma coisa e outra coisa. Esse claramente vai ser o assunto dos próximos dias. A prestação social vai ser uma realidade, mas o Parlamento vai continuar, como estavas a lembrar agora, a ter uma palavra a dizer, por exemplo, sobre o valor desta prestação. O que é que ainda vai ter que ser discutido pelos deputados? Olha, isto é uma autorização legislativa, ou seja, o governo fica autorizado a legislar sobre esta matéria, mas o que ficou acordado nas principais coisas é que fosse por decreto-lei. O que isto significa é que os partidos depois podem, isto é um jargão parlamentar, podem chamar o decreto-lei para ser discutido no Parlamento, mas ele já estará em vigor. Depois podem alterá-lo
ou fazê-lo cair, ou se ele não for ao encontro daquilo que está na autorização legislativa, pode haver aqui podem mesmo alterá-lo. Mas, antes disto tudo, também ao Presidente da República, porque os decretos-lei, obrigatoriamente, vão até Belém. E, portanto, António José Seguro vai ter aqui uma palavra a dizer na segunda fase, porque depois desta autorização legislativa ser aprovada no Parlamento, o Governo vai enviar o decreto-lei para Belém e caberá também a António José Seguro fazer essa leitura se está ou não de acordo com o que foi aprovado no Parlamento e decidir o que fazer com ele, obviamente. Finalmente, para fechar a nossa conversa, tu tinhas feito um trabalho no online do Expresso sintetizando os pareceres de 6 entidades. Olhando para aquilo que foi acordado, a maioria das preocupações dessas entidades foi ou não atendida? Olha, no geral, parece-me que sim, mas cá está, depende do texto final, porque muitas das entidades focavam-se muito na ideia da estigmatização da pobreza. E há uma frase da Ordem dos Assistentes Sociais que é bastante impactante, que é dizer que esta proposta visava combater os pobres e não a pobreza, estigmatizando os beneficiários desta prestação, sendo que agora não é só a prestação do rendimento social de inserção, também há outra entidade que diz que isto podia ser lido como um redesenho do RSI e não como uma prestação, como um apoio, e que isso estigmatizaria as pessoas não só do RSI como todas as outras, que recebem as licenças de parentalidade, as sociais de parentalidade ou subsídio social de desemprego, e portanto aí depende do texto que ficará escrito, se nessa entrada, no preâmbulo das leis, se vai haver essa estigmatização ou não dos mais pobres. Depois havia algumas questões relacionadas com a deficiência, várias associações falaram sobre isso, que me parece bastante importante, porque na proposta original do Governo, qualquer pessoa que não tivesse 80% de incapacidade era obrigatório fazer o trabalho social. Agora esse limiar desce para os 60 e entre os 60 e os 79 há uma avaliação caso a caso. E portanto sim, isso parece-me ter havido aí uma alteração, como dizia a União dos Mutualistas, se calhar um olhar humano mais para essa questão. Mas quanto ao resto, como te digo, como o trabalho social vai ser tudo por decreto e também os valores de referência também são conhecidos por decreto, só vamos perceber se isto alivia as associações ou não quando soubermos na verdade qual é o valor. E agora há uma certeza, não ter sido aprovado com o Chega, com aquelas medidas mais gravosas que eram exigidas ali, parece-me que faz respirar de alívio estas associações que estavam francamente preocupadas. No mais recente episódio do podcast A História Repete-se, Margarida de Magalhães Ramalho e Lourenço Pereira Coutinho viajam pela milenar e singular história da Escócia. Qual a importância da influência celta? Qual o impacto na Escócia da invasão normanda de Inglaterra? Como funcionavam os clãs escoceses e que papel desempenharam nas guerras de independência contra a Inglaterra? Como foi a reforma protestante na Escócia? E como foi o processo que culminou com a união da Escócia e Inglaterra no Reino da Grã-Bretanha, em 1707? Por fim, como evoluiu a Escócia até à atualidade e o que se preserva da sua cultura milenar? Muitas perguntas, todas com resposta no último episódio de A História Repete-se. Nós vamos voltar amanhã. A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita. Até lá, tenha um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.